Slide 3. Sigamos. É preciso saber que o combate é o que é com, e justiça é discórdia, e que todas as coisas vêm a ser segundo discórdia e necessidade. Tá. Ele está querendo dizer para você o seguinte, que dentro da multiplicidade que compõe o universo, eu tenho elementos naturais que são contrários. Acontece que, se o dia vem a ser noite e a noite vem a ser dia, e não existe dia sem noite e noite sem dia, durante o dia e durante a noite, as manifestações são individuais. Eu não vou ver o dia junto com a noite. Ou é dia ou é noite. O que significa dizer que eles não simplesmente são opostos, mas eles também estão em guerra. Guerra no sentido de que um se manifesta contrário ao outro. É nesse sentido que ele quer dizer. É preciso saber que o combate é o que é com, e o que é com é o seu contrário. Então, o dia, ele precisa, para ele se manifestar, ele precisa vencer a noite. A noite, para se manifestar, precisa vencer o dia. Então, eu tenho uma tensão, eu tenho uma guerra. Eu tenho uma luta de seres contrários. Aforismo 5. O homem de noite, uma luz acende para si. Morto, extinta a vista. Então tira a luz, você não consegue ver mais nada. Mas vivo, ele acende do morto quando dorme. Extinta a vista, e quando desperta se acende do que dorme. Você não entende nada, nem eu. Mesma coisa. Tá, brincadeiras à parte, vamos lá. Significa que o cosmos ele é organizado a partir de elementos que são contrários. E que se um desses elementos deixa de se manifestar, você gera um desequilíbrio natural. É isso. Beleza? Sigamos então, meu camarada. Aforismo 6. Por fogo se trocam todas as coisas, todos os elementos que são contrários. Isso é muito importante. E fogo por todas. Então parou. Significa dizer que para Heráclito a physis é o fogo. Mas se você ficou atento quando eu mostrei esse esqueminha aqui, deu para perceber que o fogo é a physis que garante a harmonia, o equilíbrio entre os seres opostos, entre essa multiplicidade de seres opostos que compõem o universo, porque apesar de serem múltiplos, é um só. O universo é um só. Vamos voltar. Então tá aí. Leio de novo. Por fogo se trocam todas as coisas, e fogo por todas, tal como ouro por mercadorias e mercadorias por ouro. O que ele quer te dizer aí é que a physis é o fogo. Beleza? Para finalizar, os aforismos. Aqui, os principais pontos nós já falamos. Então, eu vou para o aforismo 8, então. Esse é muito importante. Ele é muito importante. Mais testemunhas para os homens são os olhos e ouvidos. Se almas bárbaras eles têm. O que o Heráclito está querendo dizer para você é que o movimento dos seres contrários não pode ser percebido pelos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar. Essa mudança, esse devir, esse vir a ser do ser no seu ser contrário só pode ser pensado. E é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Significa que a luta dos contrários só pode ser pensada. Ela não é percebida pelos sentidos. Como assim, Juliano? Vou te mostrar. Quando eu digo para você aqui, ó,
nunca nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, eu estou dizendo para você que existe um movimento, que as coisas estão em movimento, que esse movimento recebe o nome de devir, que devir significa vir a ser, e vir a ser o que? O seu ser contrário. Quando eu falo que vida vem a ser morte, e da morte vem a vida, assim como dia e noite, inverno, verão, guerra e paz, quando eu falo que a morte vem a ser vida, estou falando que as coisas estão ressuscitando, não, tá? Estou falando que na natureza, uma coisa ela deixa de existir para dar origem à outra, tá? Então, só para não ficar viajando, que isso, já não falou, não, só nesse sentido, tá bom? Uma coisa deixa de existir para dar origem à outra, isso significa vida e morte em Heráclito. E aí, meu camarada, ele diz para você que isso não pode ser percebido pelos sentidos. Isso aqui eu já expliquei o que é o sentido dialético. Então tá aqui. Se eu digo para você que o homem não se banha 2 vezes nas águas de um rio, eu estou dizendo para você que tudo está em constante movimento. E que esse movimento não pode ser percebido pelos sentidos. Ele só pode ser pensado. Então, quando eu falar de movimento em Heráclito, eu não estou falando de movimento mecânico. Deixa eu ver se dá para ver. Não estou falando de movimento mecânico. Eu estou falando de movimento dialético. Movimento mecânico é movimento físico, é da física, que pode ser percebido pelos sentidos. E, através da matemática, se faz a leitura, a linguagem da física, para traduzir isso tudo em números, unidades e tudo mais. Em filosofia, meu camarada, dialética, movimento aqui é movimento dialético, ou seja, ele não pode ser percebido pelos sentidos, ele só pode ser pensado, apreendido pela razão. Exemplo. Quando eu digo para você que as coisas estão em constante movimento, você não vê essas coisas se movimentando, mas você tem a capacidade de pensar que o dia vem a ser noite, que a vida vem a ser morte, que o novo vem a ser velho. Isso não é perceptível. Quando você olha uma pessoa, você não vê ela envelhecer, mas você tem a capacidade intelectiva, racional de pensar sobre isso. É isso que significa movimento em Heráclito, é movimento dialético e não movimento mecânico. Isso significa dizer, de novo, que esse movimento só pode ser pensado e não pode ser sentido. Nesse sentido. Beleza? Então vamos voltar. Cara, isso é super importante. O Sol é novo a cada dia, o que significa dizer que a luta entre os contrários ela é constante, eterna, perene, ela não muda. Beleza? Então é isso aí, coloquei uma outra citação aí, que seria uma síntese das demais. Então vamos lá. O rio me arrebata e eu sou esse rio. Opa, se o rio me arrebata e eu sou esse rio, ele está querendo dizer que o universo é um só. Se o universo é um composto de elementos naturais, e só existe um universo, e eu, assim como o rio, estou dentro desse universo, na verdade eu sou esse universo, eu também sou esse rio. De matéria perecível, fui feito, ou seja, de matéria que se transforma, fui feito. De misterioso tempo, isso ocorre com o passar do tempo. Talvez o manancial esteja em mim, talvez de minha sombra. Fatais e ilusórios surjam os dias. Ou seja, as coisas estão em constante movimento, em constante transformação. E daí eu tenho uma ordem e equilíbrio do universo. Se liga nas seguintes definições das leituras dos aforismos. Se liga aí, ó. Em Heráclito, tudo flui, movimento, devir. Tudo vem a ser o seu contrário. Tudo que se move, move-se em direção ao seu contrário. Entre os contrários existe uma tensão-guerra, porque eles se manifestam em momentos diferentes na natureza, e um precisa se sobrepor ao outro, então existe ali uma tensão.
O universo ele é organizado, ele é ordenado por uma physis, que é o fogo. E o universo ele está equilibrado graças ao movimento dos elementos contrários. Isso não pode ser percebido pelos sentidos, só pode ser pensado. E esse movimento ele é eterno. Juliano, você fala do Heráclito aí, das mudanças, que as coisas estão mudando. Por alguma razão eu pensei no Darwin. Tá bom.